Graças a Deus, boa noite a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do verso de número 25, né? Uma história bastante conhecida, né? Mas que a cada dia, né? A vantagem da palavra de Deus é que ela se renova a cada dia, amém? A gente pode ler, a gente pode ministrar, a gente pode, mas a cada dia ele vai trazendo algo novo. Isso é o que as pessoas não conseguem entender, né? Por que a Bíblia, né, conseguiu ultrapassar, né, gerações e mais gerações, e ainda hoje ela continua sendo, né, o livro mais lido, mais vendido, né, de destaque. Por quê? Porque se trata exatamente, né, aí as pessoas questionam pelo fato do homem ter escrito, né, mas Deus precisava de que homens, mas não foram homens que escreveram o que eles queriam, né? Não é como hoje, por exemplo, a internet, né, que é uma ferramenta muito boa, né, que é algo excelente, mas que ao mesmo tempo pode trazer uma destruição para a vida de alguém. Por quê? Porque eu vou lá, eu escrevo o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu posto o que eu quero. Mas aqui não foi homens escrevendo o que eles queriam, o que eles pensavam, a linha de raciocínio dele. Não, eles escreveram, mas quem os direcionou foi o próprio Deus. Amém? E aí, Lucas nos escreve, a partir do verso de número 25, dizendo assim, olha, certo dia, né, Lucas 10, 25, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, né, o que a lei de Moisés, o que diz a lei de Moisés? E como você entende? O homem respondeu: ama o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. E por acaso descia por ali um sacerdote, e quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, e se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Amém? Graças a Deus. Então, Lucas nos relata essa história e que nos traz algumas lições, né? Então tudo começou, né, com este homem fazendo o quê? Fazendo um teste, porque a gente percebe de que ele não estava, né, interessado realmente em querer saber como que ele faria realmente para herdar a vida eterna, mas
o texto deixa bem claro dizendo que ele estava querendo colocar Jesus à prova, estava querendo fazer um teste com Jesus, mas ele escolheu a pessoa errada para fazer isso, né? Ele escolheu a pessoa errada para fazer esse teste que ele tanto necessitava. E aí, Lucas nos mostra de que Jesus usa isto, né, para nos dar um exemplo, e conta e relata essa história de quê? De amor ao próximo, algo que hoje nós vemos tão escasso, né? Tão escasso, porque hoje a maioria das pessoas, elas querem se preocupar, né? Elas se preocupam consigo mesmo, né? Elas estão preocupadas, né, com o que vai acontecer com ela, com o que vai acontecer com a família dela, com o que vai acontecer com as pessoas que estão em volta dela. Enquanto que o mundo, né? O mundo necessitado. E aí então Jesus conta e relata essa história. Então, hoje nós vivemos, né, em meio a tudo isso, esta necessidade, né, esta mazela que existe hoje no mundo. E aí Jesus vem e conta essa história, e aí a Bíblia diz que ele vai colocar, ele vai ter como personagem central, né, como a principal pessoa de destaque na história, um samaritano. Um homem, né, um povo de que os judeus criaram uma aversão a este povo. Por quê? Porque a Bíblia diz que alguns relatos contam do que aconteceu. Quando o povo de Israel foi ao cativeiro, Samaria, ela era o quê? Ela era a capital do Reino do Norte. E aí, o que eles faziam? Qual era a estratégia de guerra que eles usavam? Então nós vamos levar os mais sábios, nós vamos levar o mais inteligente, nós vamos levar o pessoal da realeza, e este povo que não apresenta que não apresenta tanto perigo, a gente deixa aí. Eles não vão ter coragem, eles não vão ter, né, a capacidade de se levantar, de criar um líder e se opor a nós. Então deixavam eles lá debaixo do domínio, vigiados, mas ficavam lá. E foi o que aconteceu com Samaria. Mas o que aconteceu? E o povo que ficou lá pensaram da seguinte maneira: ah não, nós ficamos aqui, né? Olha, Judá foi levado a cativo, tudo foi levado cativo, nós vamos ficar aqui. Então, né? Enfim, para nós não há mais nenhuma saída, não há mais nenhuma esperança. Então o que eles fizeram? Né? Eles quebraram algo também, que era o quê? Que era não se misturar. Eles não se misturavam, né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram as filhas dele, deram em casamento para os assírios, receberam as filhas deles também para os seus filhos, enfim, criaram uma mistura. E dessa mistura, então, nasceram o quê? Nasceram os samaritanos. Mas a Bíblia diz que naquele dia, né, aquele homem que era perito na lei, especialista, ele estava ali, mas ele não estava com o coração aberto para receber. Ele estava ali tentando arrumar uma brecha em uma maneira de pegar a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que no verso 25, né, ele então começa dizendo, né, mestre, olha, o que eu preciso fazer, né, para herdar a vida eterna? E aí Jesus, sabendo quem ele era, sabendo quem era, qual as suas intenções, perguntou, olha, né, o que diz a lei de Moisés? Como você lê, como é que você entende ela? E aí ele citou então, né, ele citou o primeiro mandamento: olha, ame o Senhor teu Deus de todas as suas forças, de todo o seu coração e tal, e o seu próximo como a si mesmo. Jesus falou, não, você está certinho. Mas aí a Bíblia diz que ele tentando se livrar ali, e ele falou, mas quem é o meu próximo? E aí a Bíblia diz que então Jesus conta essa história, dizendo, olha, um certo dia, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho ele foi atacado.
no meio do caminho, alguns salteadores o pegaram, bateram nele, deixaram ele quase morto, e ele ficou lá. E aí, segundo alguns historiadores, Jericó era onde o rei Herodes, o Grande, mantinha o seu palácio de inverno. Então, o que ele fez? Ele foi lá e deu um capricho na cidade, restaurou algumas coisas, fez algumas melhorias. Por quê? Porque ele, então, né, na época do inverno, por Samaria por Jericó ser um lugar muito quente, então o que ele fazia? Na época do inverno, ele fugia de Jerusalém, né, e ficava em Jericó. E aí, ao fazer isso, ao modificar a cidade, ao criar melhorias na cidade, ele trouxe também consigo um problema. E qual foi este problema? Né? Foi que muitos assaltantes passaram a ficar na beira da estrada, porque as pessoas começaram a utilizar aquele caminho. E eles ficavam ali à espreita, porque provavelmente as pessoas passavam por aquele caminho com joias, com dinheiro. E aí provavelmente foi isso que aconteceu. O texto não diz, eu disse, alguns estudiosos, alguns historiadores relatam isso. Pastor, você pode afirmar categoricamente? Não. Eu disse, alguns historiadores, alguns pesquisadores relatam isso, né? E aí o que aconteceu? Foi o que aconteceu com este homem. E aí a Bíblia diz que Jesus fala que enquanto o homem estava lá agonizando, machucado, ferido, né? Aí de repente ele ouve passos, né, no caminho. Ele não estava morto, ele estava apenas machucado. Aí ouve passos, alguém vem andando, né? Talvez viesse cantando ou recitando alguma coisa. Aí o homem pensou: ufa, graças a Deus, estou salvo agora. Alguém que vai me ajudar, alguém que vai estender as mãos para mim. Mas a Bíblia diz que não é isso que acontece. Estava descendo o sacerdote, né? Era o representante de Deus ali naquele caminho. Era o homem responsável em conduzir as pessoas até Deus. E ele estava descendo, né, provavelmente, né, como eu disse, segundo também alguns estudiosos, muitos sacerdotes e levitas moravam em Jericó, mas serviam no templo em Jerusalém. E aí eles usavam muito, né, o caminho via Belém, mas quando estavam apressados, era o caminho mais longe, mas era mais seguro. E quando eles estavam apressados, eles usavam este caminho. E aí o que ele fez? Ele viu o homem machucado. Aí a Bíblia diz que ele fez. Jesus disse que ele passou para o outro lado. Provavelmente, a gente pode pensar uma série de coisas. Talvez ele pensou: bom, atacaram ele, roubaram ele, saquearam ele, bateram nele. Se eu parar para socorrer, vai acontecer a mesma coisa comigo. Eu vou ser assaltado também, vão tirar de mim o que eu tenho e ainda vão me ferir. E aí a Bíblia diz que ele passou de lado e foi embora. E aí a Bíblia diz que um levita também fez a mesma coisa, né? Provavelmente, né? Eles deram prioridade ao quê? Eles deram prioridade à sua segurança. A segurança deles, a segurança da sua casa, a segurança da sua família. Por quê? Porque eles não estavam preocupados, né? E algumas pessoas também, né, eu já ouvi algumas pessoas dizendo: olha, talvez, né, eles pensaram, não, agora eu não vou parar aqui, né? Não tem ninguém para ver, não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém. Se é hoje, né? Aí a pessoa ia fazer o quê? Ia parar lá, ligar a câmera e falar e já entrar ao vivo dizendo: olha aqui, gente, eu estou aqui no meio da estrada, olha, tem um homem aqui que foi assaltado, bateram nele, ele está quase morrendo, e eu, como representante de Deus, estou aqui prestando os meus socorros. Porque é inacreditável o que o ser humano é capaz de fazer.
alguém morrendo esses dias, eu tenho 2 amigos, que eu falo que eu só não rompi ainda a amizade com eles, porque o Senhor tem que ter uma obra na vida deles. Porque eu nunca vi 2 caras para gostar de desgraça igual aqueles 2. Os 2 são motoristas, estão andando, e aí de repente eles estão lá mandando, olha, aconteceu um acidente aqui. Eu falei, rapaz, em vez dele ir lá socorrer, ele está preocupado em filmar, em tirar foto, em gravar, em colocar no grupo. Então talvez se fosse hoje, não, eu vou chamar porque, eu vou receber like, vou receber não sei o que, vou receber mais seguidores. Mas enfim, eles foram embora e o homem continua lá. E aí Jesus falou que desceu uma terceira pessoa. E agora, a terceira pessoa que desce pelo caminho é um tapa na cara. Por quê? Porque provavelmente aquele homem que estava, Jesus não fala, depois a gente não traz nome, não sabe quem era o sacerdote, quem era o levita, quem era o homem que estava ali quase morrendo, não fala. Mas a verdade é que provavelmente ele era um judeu. Se o sacerdote e o levita forem embora, o samaritano então ia falar, miserável. Olhar assim e falar, você está aí agonizando, bater em você. Mas fizeram o serviço mal feito ainda, porque deveriam ter matado você. Deveriam, ainda foi pouco, você ainda estar vivo. Mas não, a Bíblia diz que, Jesus disse que quando o samaritano viu o homem lá caído, o que ele fez? Ele parou. Mas e os salteadores? E o perigo que os outros viram? A Bíblia diz que ele não vê. Ele parou, percebeu que o homem estava vivo, percebeu que era um judeu. Imagina, 1000 coisas devem ter passado na cabeça dele. Mas parou, foi lá, e a Bíblia diz que ele interrompeu a sua viagem. Não sabe se ele estava com pressa, o que ele tinha para resolver, para onde ele iria, nós não sabemos. Mas a verdade é que ele parou. E hoje nós vivemos num mundo corrido, um mundo onde tudo é na base da pressa. Essa semana aconteceu um fato corriqueiro, bobo, por exemplo, comigo. Saí de casa para trabalhar, por exemplo, eu levo minha filha todo dia. E aí, por exemplo, eu tenho o meu horário de sair. Aí minha filha levanta e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vem para cá. E eu lá esperando, falei, Jesus, dá misericórdia. Falei, já eu vou embora e deixo ela ir de ônibus. E esperando, e às vezes aí sai meio atrasado. Saí do portão, na hora que eu cheguei na rua, aí de longe eu já avistei um carro parado lá. E aí quando eu fui chegando perto, o cara estava dentro do carro, veio para o meio da rua. Eu falei, pronto. Isso era 6 horas da manhã. Falei, pronto, mas aí eu percebi que ele saiu com um galão na mão e começou a acenar. Aí eu vim diminuindo a velocidade, parei. Ele falou, moço, tem como você me ajudar não? Você não tem como você pegar uma gasolina para mim? Eu olhei para o relógio e falei, meu Deus, estou atrasado. Aí eu tinha que ir lá no posto, pegar a gasolina, retornar, entregar a gasolina para ele, para ter que voltar o meu percurso de novo. E aí eu pensei assim, eu vou falar, olha, eu não consigo. Mas, queridos, mas aí de repente já o Espírito Santo ministrou no meu coração. Se eu não posso perder alguns minutinhos para ir num posto, que era no bairro mesmo, não tinha que atravessar a cidade não, era no bairro mesmo, pegar uma gasolina para socorrer alguém que estava necessitando, se eu não consigo fazer isso, o que mais eu vou conseguir fazer? Falei, muito bem. Eu falei, ele é até corajoso, né? Porque se é um outro, ele dá o dinheiro e o galão, o cara vai lá na frente, joga o galão embora, vai embora, ele não vai ver gasolina nunca mais, porque ele não sabe quem é. E aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei no ponto, já conheço todo mundo, abasteço lá. Aí falou, o que aconteceu, rapaz? Deixou falta. O que aconteceu? Eu falei, não é para mim não, estou socorrendo uma pessoa. Eu voltei, entreguei para ele.
Aí falei, Deus te abençoe. Mas hoje nós, não, eu estou com pressa, não, eu estou isso. E nós vivemos num mundo como esse. E a Bíblia diz o quê? E nós somos representantes de quê? Nós somos chamados, né? A Salete falava agora há pouco, né? Ele veio, deu a vida dele, ele morreu naquele madeiro, ele se entregou, para quê? Ele disse no começo, ele disse, olha, agora vocês não entendem o que eu estou fazendo, agora vocês não vão compreender mais tarde. Esses dias eu brincava, né? Foi no nosso culto de homem. Eu falava a respeito disso, falava, olha, de que aqueles homens que se tornaram líderes da igreja depois, quando você pega ele e os compara com aqueles que estavam com Jesus, parece que eram outras pessoas. E realmente eram. Por isso que Jesus não se preocupou, por isso que Jesus não foi embora preocupado, dizendo, olha, eu fracassei, eu confesso para vocês, se fosse eu ia chegar lá e dizer, pai, missão fracassou. Por quê? Porque foram 3 anos e meio falando a mesma coisa e ensinando. Na hora que eu mais precisei, um traiu, o outro negou, os outros fugiram, ficou um lá. Então foi um fracasso total. Não, e aí a Bíblia diz que mais tarde, um dia prenderam eles, deram uma surra neles, e falaram, olha, vocês não vão mais falar no nome deste homem. A Bíblia diz, soltaram eles saíram aqui, vamos usar um exemplo, que eles estivessem aqui dentro, bateram neles, soltaram, daqui a pouco, eles vão lá na praça de skate e começam a falar, olha, não, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz. Voltaram e falaram, olha, pera lá, os homens que estavam presos aqui, que vocês bateram nele, sabe onde que eles estão? Estão lá na praça pregando e tem uma multidão de pessoas. Eram outros. Por quê? Porque agora eles entenderam que eles eram representantes, eles entenderam agora o que Jesus veio fazer. Então é isso que nós precisamos. Ele me salvou para quê? Ele me curou para quê? Né? Eu conheci um dia, eu encontrei com um rapaz, ele falou assim para mim assim, eu estava na oficina de um amigo meu, ele chegou, aí o meu amigo falou assim, esse é o pastor Carlos da Casa da Bênção e tal, e ele fez a mesma coisa, aí ele veio falar assim para mim, pastor, você já leu a Bíblia quantas vezes? Eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou, eu já li a Bíblia 100 vezes, e sabe o que eu falei para ele, e eu com isso? Você já leu a Bíblia 100 vezes e você está aí, nas drogas, na bebida. Então o que adianta? Você leu, mas você não colocou em prática o que você leu. Não, eu li. Não, eu conheço. Não, nós não precisamos apenas conhecer. Não, nós não precisamos apenas saber. Não, o que nós precisamos fazer é quando haver alguém. Quantas vezes aquele samaritano leu a Bíblia? Quantas vezes aquele samaritano ouviu falar do amor de Jesus? Nenhuma, mas agora havia uma pessoa necessitada, havia uma pessoa lá que estava precisando. Ele poderia virar as costas e dizer, esse não é o primeiro que vai morrer, como eu já vi muita gente dizer, esse não é o primeiro e nem o último. Mas de que naquele dia, nós não sejamos cobrados por algo que Ele pôs nas nossas mãos que nós poderíamos fazer. E eu não estou falando de coisas do outro mundo, não. Eu não estou falando de coisas, não, de coisas simples. Amém? De coisas simples. Ele estava lá, ele parou, ele olhou, ele viu que o homem estava ferido. E aí a Bíblia diz que ele fez. Ele pegou vinho, ele pegou azeite, ele tratou as feridas daquele homem. Beleza, eu tratei, agora eu vou deixá-lo, olha moço, já dei os primeiros socorros para você, agora vou no posto mais próximo, vou acionar o SAMU, vou acionar alguém para vir resgatar você. Lógico, naquela época não existia isso. Se é hoje, falar, não, você fica aí que eu vou procurar as autoridades. Mas não foi às autoridades aí que Jesus delegou essa autoridade. Jesus disse, ide. Essa responsabilidade, ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Amém? Nós somos a igreja do Senhor.
A igreja não são estas paredes, a igreja, né, não são, por exemplo, esses bancos, como o pastor brincava. Quando falou de vender os bancos, alguém, né, se ofendeu. Não, eu até entendo, né, por exemplo, a ideia era de trocar os bancos pela cadeira, por cadeiras. Eu entendo, um vai dizer, não, cadeiras é melhor, bancos é melhor, tudo bem. Mas não, eu não posso, por exemplo, um dia, por exemplo, chegar um momento que essa igreja não estiver mais comportando, a gente faz o quê? Falar, não, pastor, misericórdia, a gente não pode não, vamos manter ela lá fechada, mas nós não podemos vender ela para ninguém, passar para ninguém, porque senão, vamos dizer, daqui a 3 meses, vai ter um salão de baile aqui dentro, e Deus vai ser ofendido no quê? Em nada. Porque, sabe por quê? Porque não é essa igreja aqui, né? As pessoas têm uma ideia de, ele vai vir buscar a igreja. Imagina a cena, né? Jesus chegando lá nas nuvens e dando ordem, e as estruturas daqui, né, sendo arrancando coluna, viga e tudo mais, soltando daqui e subindo para encontrar Jesus nos ares. Não. Isso vai ficar aqui, vai ser destruído. A igreja que ele estava falando sou eu e você. Nós somos a igreja. O samaritano era a igreja naquele dia, naquela estrada. Ele era um representante, e era um povo, né? Eu disse por causa dessa mistura. E o que aconteceu? Por que os samaritanos, por que os judeus passaram a odiar os samaritanos? Porque quando eles se misturaram, o que eles fizeram? Eles foram lá, ergueram algo lá no Monte Gerazim e falaram, agora nós vamos mudar, né? Eles aceitaram ideias e atitudes daquele povo, dizendo, não, gente, vocês não precisam lá em Jerusalém adorar, não. Vamos criar uma espécie de adoração aqui. Eles corromperam a adoração verdadeira. E aí agora, o que eles faziam? A adoração deles só incluía os livros de Moisés. Eles não acreditavam nos profetas. Eles realmente se perderam, mas pelo fato de eles se perder, isso não quer dizer que eles não continuavam sendo filhos de Deus. Era isso que Jesus estava querendo ensinar neste dia. Era isso que Jesus estava dizendo para este especialista da lei. Dizendo, não, tudo bem, você conhece, você sabe, mas quem é o meu próximo? Então eu vou mostrar. E aí contou. E aí foi um tapa na cara dele, quando Jesus deu mais importância, mais ênfase ao samaritano naquele dia do que o sacerdote, do que o levita. Jesus deu mais ênfase. O samaritano foi o personagem central daquela história. Foi alguém que parou, foi alguém que aí depois, o homem lá, sem poder andar, pegou o homem, deu os primeiros socorros, colocou sobre a sua montaria. Se hoje alguém ia falar, você é doido que eu vou colocar esse cara dentro do meu carro? Olha, o meu carro cheirando a novo, né? Não, jamais que eu vou colocar ele, não pode. Não, eu vou procurar, né? E vou procurar as autoridades. Eu vou procurar alguém. Quando na verdade, o que aquelas pessoas vão fazer, eles vão oferecer, mas o principal, a maioria deles não vão poder oferecer, que é o quê? Que é levar essas pessoas a conhecer quem é Jesus, o que Ele representa, o que Ele pode fazer, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, o que Ele fez por nós. Tudo bem. Hoje nós vivemos no mundo, as pessoas não querem nada, né? Realmente tem muita gente que ela não quer nada. Tem muita gente, né, que elas têm uma dificuldade. Tem muita gente, mas por outro lado há pessoas necessitadas, há pessoas que precisam e que esperam de nós. Eu ouvi um testemunho do irmão falando. Ele ia todo dia para a igreja, e aí ele saía, e aí, ao sair, o vizinho ficava olhando para ele e tal, e aí o vizinho com aquela cara de bravo, e aí ele ficava incomodado com o vizinho, ficava incomodado, e todas as vezes que ele estava indo para a igreja, o vizinho ficava lá observando ele. Falava, o que será que esse cara
Até o dia que ele teve uma ideia brilhante. E sabe qual a ideia brilhante que ele teve? De convidar o vizinho para ir à igreja com ele. Aí o vizinho falou: cara, até que enfim, viu? Eu pensei que você nunca ia fazer isso. Todos os dias que você estava saindo, eu ficava aqui te observando para ver se você me convidava para mim ir junto com você. E ele pensando, que um monte de ideias passava pela cabeça dele. Mas o que a pessoa queria era apenas um convite. Amém? Apenas um convite. O que ela queria era que simplesmente alguém estendesse as mãos para ela. Aí as pessoas, aí surge também a discussão, de que ele estava vivendo aquela situação, aquele homem foi assaltado, aquele homem apanhou, estava quase morto, porque ele mereceu, por causa dos pecados que ele havia cometido, Se fosse assim, Jesus então nem viria. Por quê? Porque nós não éramos merecedores de nada. Mas aí o homem leva, e aí a Bíblia diz que o homem leva, coloca sobre a sua montaria e leva para a hospedaria, e deixa ele lá, e fala para o dono da hospedaria dizendo: olha, está aqui, eu vou pagar para você, mas se você tiver que gastar alguma coisa a mais, você pode gastar, e na volta eu vou pagar para você. Mas como que pode fazer isso por alguém que o detestava? Porque se fosse ao contrário, se fosse o samaritano que estivesse caído e um judeu passasse, ele ia falar: não, vocês estão vendo, olha, vocês abandonaram a adoração, vocês se corromperam, vocês fizeram tudo isso, agora vocês estão colhendo. Querido, e quando na verdade Jesus nunca fez isso? E quando na verdade, Jesus era o que sabia de tudo que ia acontecer, sabia de tudo que ia se passar, mas nunca negou nunca negou o amor, à humanidade. Então, o que aqueles sacerdotes levitas fizeram? Eles fizeram exatamente ao contrário daquilo que Jesus fez, porque a Bíblia diz que ele é o bom pastor. E ele disse o quê? Que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? É aquele que dá a vida. E hoje nós vivemos num mundo, que está escasso. Um mundo que está escasso, um mundo que vive isso, os países se matando. Se alguém chegar lá refugiado de guerra, não. Você anda hoje em Campinas, por exemplo, trabalha em Campinas, o que você vê de pessoas, e principalmente de venezuelanos lá, pedindo e tudo mais. E aí um dia, estava parado no semáforo, e aí os carros parados aqui. E aí parou um cara do meu lado, aí olhou assim, aí eles vêm com a placa falando. O cara falou: o nosso país não dá conta nem dos que estão aqui, e ainda vem esse povo para aqui invadir, tomar um emprego que é nosso e tudo mais. Mas aí eu fiquei olhando, aí o semáforo abriu e foi embora. Mas ali estava uma família inteira com criança. Eles não estão nem um pouco preocupados se tem criança ou se não tem. Por quê? Porque eles querem se preocupar consigo mesmo. As minhas preocupações. As minhas necessidades, e o amor ao próximo. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele homem. Olha, Jesus estava dizendo: não importa, não importa a diferença, não importa se a pessoa acredita no mesmo que eu acredito, não importa, não importa se ela gosta das mesmas coisas que eu gosto, não importa se ela, torce para o mesmo time que o meu. Um dia eu vi um cara falando, claramente. Ele estava falando com a pessoa, conversando e tudo mais, e aí de repente chegou a outra pessoa e saudou ele, e quando falou do time do cara, o cara simplesmente virou as costas e foi embora. Por quê?
Por causa, o time, o que eu gosto, o que eu penso, o que eu imagino é maior do que qualquer coisa. É maior do que tudo. E aí Jesus estava mostrando isso. E hoje nós vivemos um mundo carente disso. Mas nós, eu e você nesta noite, nós somos o representante de Deus. Nós somos representantes do Senhor. Você acha que Ele nos salvou para quê? Você acha que você está aqui hoje para quê? Nós estamos aqui hoje para quê? Ah, nós estamos aqui adorando. Ah, nós estamos aqui bem. Ah, nós temos uma igreja legal, uma igreja bacana, né? Ah, hoje nós temos, né? Ah, nós temos hoje um equipamento de som. Hoje nós temos um pessoal na sala de mídia. Nós temos um pessoal que controla o som. Amém, graças a Deus. Mas, por exemplo, eu fui de uma época que tinha uma caixinha de som e um microfone ligado na caixa de som. No dia em que ela dava, que ela não queria funcionar, ela não funcionava. Aí você tinha que ir lá juntando os fios, conectando os fios e tentando fazer ela funcionar. Ela não funcionava, você ia no gogó mesmo. Porque não tinha nada disso. Mas hoje não, hoje nós temos o ar-condicionado, não ligou o ar hoje, né? Fernando, você não ligou o ar hoje, Fernando? Esse ar é uma bênção para as nossas vidas, né, Fernando? Mas enfim, né? O ar é apenas brincadeira, lógico. Mas hoje nós temos ar, nós temos ventiladores, nós temos um monte de coisa. Para quê? Para quê? Ah, hoje nós temos uma facilidade. Para quê? Se eu, na hora que a gente sair daqui, aí eu vou atravessar a rua ali, aí tem alguém caído, tem alguém necessitado, tem alguém como aquele homem, que roubaram ele, que assaltaram ele, que bateram nele, que tiraram as roupas dele, que deixaram ele quase morto. Talvez hoje a gente não vai encontrar muito isso, da maneira, literalmente falando, mas há pessoas do seu lado, há pessoas na sua rua, há pessoas no seu bairro, há pessoas na sua escola, há pessoas no seu trabalho, há pessoas no seu convívio, que estão quase meio mortos, que foram assaltados, que foram roubados, que tiraram tudo que ele tinha, que tiraram o direito de viver, e hoje ele precisa de uma direção, e ele precisa que alguém mostre a ele o caminho, ele precisa que alguém pare, de que alguém coloque vinho, de que alguém coloque azeite, de que alguém conduza ele, de que alguém mostre a ele qual é o caminho. Não importa o que ele pensa, não importa. Se fosse hoje, vamos trazer para os dias de hoje, se Jesus estivesse falando hoje, quem você acha que seria, por exemplo, o sacerdote e o levita? Vamos dizer que Jesus falasse assim, que o sacerdote e o levita, né, fosse um padre, um pastor, falar misericórdia, né? E o homem lá caído, né? E o samaritano? Se parar para pensar nisso, quem seria hoje? E aquele homem que estava lá caído hoje, seria representado por quem? Quem seriam os representantes hoje se essa história fosse contada hoje? Então, querido, nós fomos chamados para vivermos este amor verdadeiro. Nós não somos perfeitos, não, ninguém é perfeito, nós não somos santos, nós somos falhos. E nós vivemos isso hoje. E as pessoas abandonam, e as pessoas viram, né? As pessoas cortam o relacionamento por coisas mínimas. As pessoas viram as costas para outras pessoas. Ah, está eu e o pastor Sebastião aqui. Ah, nós somos, né? Nós somos amigos, eu nunca me esqueço, né? Na primeira vez que eu vim aqui, as primeiras pessoas que eu vi, pastor Sebastião e pastor Belém. Quando eu vi, eu imaginei, eu falei, é o pastor José Belém, eu já conhecia de nome.
E aí eu vi o pastor Sebastião e falei, esse deve ser o guarda-costa dele. E era realmente. Eu comecei a conversar com o pastor Belém, o pastor Sebastião veio se aproximando assim, mas graças a Deus hoje nós temos uma amizade. Mas se amanhã o pastor Sebastião discordar daquilo que eu penso, aí pronto, eu corto minha relação com ele. Se amanhã, aí a gente, graças a Deus a gente tem essa interação, vamos fazer isso, beleza, vamos. Mas e aí chegar um momento que ele discordar, ou eu discordar dele, pronto, acabou. Porque agora não serve mais. Mas e que amor é esse? Imagina, Jesus estava lá na cruz e as pessoas gritando, quando foi o julgamento, pediram para soltar Barrabás e crucificar ele. E ele estava lá, e ele olhando para baixo, se ele chegasse e falasse, gente, não, para tudo aqui agora. Falou, pai, eu vou descer daqui, pode mandar os anjos vir arrancar esses escravos daqui, tirar aqui, eu vou voltar. Por quê? Porque esse povo não é merecedor do meu amor. Eles não merecem. Queridos, parece brincadeira, mas eu já ouvi pessoa chegar na igreja dizendo, pastor, o pastor designar, falar alguém, olha, irmão, você vai acompanhar esta pessoa, você vai cuidar dela. Na hora em que a pessoa descobre, na hora que ela descobrir, porque na hora que ela começar a andar, na hora que ela começar a se aproximar, que ela descobrir algo na vida da pessoa, e ela voltar e dizer, pastor, não, isso aí não merece não, isso aí já abre mão, abandona, deixa para lá, não vamos perder tempo com ele não, porque não merece. Querido, se Jesus tivesse feito isso conosco, nós estaríamos perdidos. Estava ali no meio do caminho um homem, por isso que Jesus não deu nome, Jesus não falou quem era, estava caído, apanhou, estava ferido, estava agonizando, e precisava de ajuda. E humanamente falando, aquele samaritano ajudou aquele homem, mas espiritualmente falando, ele não tinha, ele não sabia, por exemplo, quem era Jesus, eles estavam vivendo, uma cultura falida, mas naquela hora ele não olhou para nada disso. Ele demonstrou o amor verdadeiro. E é isso que Ele espera hoje de mim e de você. Amém? É isso que Ele espera de nós, como igreja. Um dia nós vamos chegar diante dEle, e aí vai falar, não, hoje nós vivemos no mundo, nós vivemos um mundo corrido, no mundo de correria, no mundo, que a gente está aqui, e aí daqui a pouco a gente, aí está pensando, meu Deus, e aí a gente tem que se programar. Mas querido, e quando é que nós vamos ter tempo? Está cheio de pessoas que você fala com ele, hoje eu não posso, mas amanhã também ele não pode. Mas daqui a 6 meses ele não pode também, daqui 1 ano ele não pode. Eu falei, gente, então você vai poder, quando? Pastor, eu já falei com alguém, falou assim, pastor, eu não estou preparado. Eu falei com o irmão, e aí eu falei, eu vou dar 6 meses. E aí depois de 6 meses eu voltei a falar com ele, e ele falou para mim assim, pastor, eu não estou preparado. Eu falei, irmão, mas me desculpe, eu falei com você há 6 meses atrás, agora eu voltei a falar com você de novo. Durante esses 6 meses você não está preparado ainda. Então você vai estar preparado quando? Quando é que você vai estar preparado? Quando é que você vai estar pronto? Então nós somos chamados, nós precisamos estar prontos para viver intensamente este amor. Não importa se as pessoas discordam de mim, não importa se as pessoas pensam de uma maneira diferente. E aí você viu que Jesus não quis criar, ele não veio para criar uma espécie de robôs, não. E aí depois o que aconteceu entre os apóstolos, cada um tomou uma linha diferente, cada um tinha uma linha de raciocínio, porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio criar um monte, de clones, não. A Bíblia mostra que um dia, Pedro estava no lugar, Paulo chegou, aí Pedro quis meio que consertar a coisa. Paulo falou, Pedro, calma. Você estava aí agora junto com eles, eu cheguei, você quer mudar a sua maneira?
Não, você tem que ser quem você é. Hoje, amanhã ou depois. Então não importa se ele pensa diferente, se ele age diferente, se ele faz o que ele faz, não importa. Ele só não pode continuar fazendo. Porque o que Jesus disse, você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. Mas quem vai libertar? Quem? A verdade. E a verdade é quem? Jesus. Ele é a verdade que vai libertar. Não somos nós, não é eu, não é você. Porque nós queremos colocar na mente das pessoas, não. Mas nós somos chamados para viver intensamente este amor. E aí, a Bíblia diz que Jesus terminou falando com o homem, olha, e ele perguntou, e aí, quem você acha que foi o próximo daquele homem? Ele disse, eu acho que aquele que teve misericórdia. Não teve nem como discordar. Foi aquele. E aí Jesus disse, então agora, o que você faz? Você então vai e faça o mesmo. Faça a mesma coisa. Demonstre este amor. Mas, querido, seja sincero. Se eu não conseguir amar o meu irmão, que eu convivo com ele, pelo menos alguns, né? A maioria a gente está junto aqui, na quarta, no domingo, né? Às vezes não tem como, mas nós estamos sempre juntos. Você quer ver, né? Domingo que vem é um dia raríssimo, né? Por exemplo, tem gente que não falta para nada, não, misericórdia. Eu posso faltar o mês inteiro, mas no dia da ceia eu não posso faltar, não. Eu posso não pisar na igreja o mês inteiro, mas domingo, misericórdia. Pode cair, né, chover canivete, que eu vou assim mesmo, porque é a Santa Ceia. Mas enfim, nós estamos juntos. Se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo ter um bom relacionamento com o meu irmão, como é que eu vou ter um relacionamento lá fora? Como que eu vou me importar lá fora? Como que eu vou? Né? Como que eu vou? E nós somos chamados para expressar este amor. Isso não quer dizer que nós somos obrigados a concordar. Não, pera lá. Eu não sou obrigado a concordar com a vida errada que a pessoa vive, não. Mas eu sou chamado, eu sou convidado para amá-la do jeito em que ela é, sem querer mudar ela, né? Um dia um rapaz chegou na igreja e falou, não, eu não vou entrar na igreja não, por quê? Não, porque eu bebi e tal, olha, quando eu parar de beber, eu volto. Eu falei, não, se você conseguir parar sozinho, você nem precisa voltar. Não, é sério? Não, você pode entrar, né? Você pode entrar, porque a ideia dele, ele se achava indigno. Não, eu vou parar, você pode até parar sozinho, mas depois isso vai voltar, porque você não experimentou a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade que só Cristo dá. Ô queridos, então nós somos chamados, eu e você nesta noite. Quem é o meu próximo? Foi isso que Jesus disse. Quem foi o próximo daquele homem que estava caído? Foi o levita? Foi o sacerdote, que era um representante? Não, foi um samaritano. Alguém que eles tinham como impuro, alguém como eles tinham como herege, alguém que tinha corrompido, alguém que havia virado as costas para Deus. E aí Jesus estava contando tudo isso para mostrar para aquele homem, para mostrar para o especialista da lei. E hoje, eu e você, nós somos os representantes de Deus. Não estou falando de cargo, não estou falando de posição, não estou falando de nada disso, mas nós como fomos chamados como servos dele, como servos do Senhor. Nós somos chamados. Jesus disse que o Filho do Homem, Jesus tinha tudo, queridos, para botar uma banca. Jesus tinha tudo, né, para fazer, mas ele diz, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E é para isso que nós somos chamados. Há pessoas necessitadas, não adianta nada, nós viemos aqui na igreja, nós oramos, nós fizemos um monte de coisa, aí a gente sai ali fora e encontra alguém necessitado, mas aí eu viro as costas, eu já percebendo, né, porque às vezes a gente vai
e a gente percebe. Algumas situações você olha, opa, já percebe que está ali. Não, eu vou acelerar o meu carro, né? E eu vou embora. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Por quê? E aí o que isso vai mudar? O que vai nos tornar diferente? Quando na verdade existem grupos aí fora que é uma vergonha para nós, que eles fazem muito mais que nós fazemos, que eles realizam muito mais coisas, só que eles realizam acreditando que eles vão ser salvos por aquilo que eles estão realizando. Mas nós entendemos, nós sabemos que a nossa salvação está em quem? Está em Cristo Jesus. Nós temos a certeza, nós temos a convicção disso. E agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar este amor de palavra e torná-lo realidade. Oh, em nome de Jesus, querido, nós vamos orar nesta noite. Eu quero orar junto com você nesta noite. Oh, querido, se você tem, se você tem algo com alguém, se você tem alguma pendência com alguém, se você tem alguma desavença com alguém, se você tem algo, eu fiquei triste, eu tinha uma amizade, né? Eu tinha uma amizade e de repente eu quebrei essa amizade. Por quê? Porque a minha amizade passou a discordar daquilo que eu acredito. Mas que amor é esse? Que se Jesus tivesse que discordar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, nós estaríamos perdidos. Mas não, a Bíblia diz o quê? Que essa história daquele homem foi o quê? Um clássico ensinamento de Jesus, né? Muitos sermões já foram pregados, muitas peças encenadas, um monte de coisa, né? Mas o quê? Que nós possamos ser usados pelo Senhor, que nós possamos ser instrumento e de que nós possamos levar este amor. Quem é o meu próximo? O seu próximo, né? O seu próximo, quem pode ser o nosso próximo? Nós estamos cercados de pessoas que podem ser o nosso próximo. Agora a pergunta é, nós vamos estender as mãos para o nosso próximo ou não? Viver este amor. Amém? Coloque-se de pé nesta noite. Oh, em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor possa nos conceder sabedoria, misericórdia e graça para vivermos intensamente. Ele nos chamou, Ele chamou a mim e a você. Você está aqui nesta noite. Mas agora pare para imaginar de onde foi que você saiu. De onde foi que Ele nos tirou. Oh, eu e você somos chamados para sermos representantes dEle. Aquele dia no caminho, o levita e o sacerdote passaram longe. E alguém teve que fazer algo que era missão deles. Oh, querido, que você retome a missão de que alguém está fazendo por você. Ele deu para você, Ele chamou você, Ele chamou a mim e a você. E ninguém vai poder fazer aquilo que Ele determinou que nós deveríamos fazer. Eu não estou fazendo mais porque eu estou frustrado, porque eu estou magoado, porque eu estou ferido, porque eu estou decepcionado. Não, nós somos chamados. Ele morreu no nosso lugar, Ele deu a vida por mim e por você. Não importa onde nós estejamos, nós somos os representantes do seu amor. Aleluia.